Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. A gente espera que essa gravação encontre vocês bem. Para a nossa terceira pauta deste ano, estamos no mês de março. E hoje, né, juntamente com a equipe do Conviva e a equipe de tecnologia, traremos algumas informações e possibilidades formativas muito importantes para a gente conduzir o nosso trabalho pedagógico, que agora acontece novamente de maneira remota. Como leitura inicial, fizemos um convite para a professora nossa da rede, a Pilar, e ela colaborou com um vídeo. A gente espera que vocês apreciem. E a gente faz o convite também, se eventualmente vocês tiverem leituras, autores que tocam o coração de vocês, que sejam aí possibilidades para aumentar nosso repertório de conhecimento. Ela trouxe a leitura da Gioconda Belli, e foi muito legal conhecer um pouco da história desta autora. Vocês podem clicar aqui, vocês identificam também, né, mais informações dela. Vamos lá, então? Amo as mulheres, desde a sua pele, que é minha, a que se rebela com a palavra e a voz desembanhadas, a que se levanta de noite para ver se o filho chora, a que luta inflamada nas montanhas, a que trabalha mal paga na cidade, vamos! E que ninguém fique no caminho, para que esse amor tenha força dos terremotos, dos ciclones, dos furacões, e tudo que nos aprisionava exploda, convertido em lixo. Essas são palavras da Gioconda Belli, uma guerrilheira nicaragüense, e eu espero que ela nos preencha, nos penetre com a força propulsora de lava vulcânica das mulheres latino-americanas, caribenhas, indígenas, negras, cis e trans, para que a gente consiga arregimentar energia propulsora de gostosidade na nossa prática, na nossa vida cotidiana, num cenário tão desolador. Nós mulheres somos como água, inundamos no encontro. Então vamos, sigamos juntas nas redes tão necessárias de rebeldia e resistência. Eu sou a Pilar, educadora de Sociologia na Bernardo Caro, e finalizo com mais Gioconda Belli. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores. E invoca a memória das mulheres antigas. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és. Tudo que te obriga a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em torno de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha, aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo. Que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Sigamos em resistência, mulherada, professorada. Um beijo e obrigada, Thalita, por um convite tão carinhoso. Animado, né? Espero que vocês tenham gostado e também pensando na homenagem para as mulheres nesse mês de março. A pauta é as boas-vindas, esse momento do acolhimento, que é esse momento de fruição, de relaxamento, de conhecer novos repertórios culturais com os colegas. Falaremos de interdisciplinaridade, ensino híbrido versus ensino remoto. Traremos novamente algumas dicas, né? Uma metodologia ativa e um processo avaliativo para ser implementado no remoto ou no híbrido e que também é adaptável para o presencial. Contribuição das PCNPs do Conviva, da PCNP de Tecnologias e nosso Momento Chamego. Oi, gente, tudo bem? Parabéns, Pilar, pela apresentação, pela escolha do tema, né? Então, a gente optou para conversar sobre as metodologias, seja ela interdisciplinar e o ensino híbrido. São expressões que usamos, são expressões em ação, e muitas vezes a gente desconhece qual a origem, né, por que elas estão presentes no nosso dia a dia. No caso, por exemplo, da interdisciplinaridade, não é uma novidade, né?
Por quê? Porque isso aí já chegou no Brasil nos anos 70, né? Veio da Europa, que a coisa, vamos dizer assim, fermentou nos anos 60, chegou no Brasil nos anos 70, e nos anos 80 ela ganha força com os PCN, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas vamos pensar sobre o conceito de interdisciplinaridade. Vamos lá? Eita. Muito bem. Não tem, até os anos 70, ainda não existia um conceito, talvez ainda nem exista um conceito fechado sobre o que é interdisciplinaridade. Mas depois de muitas leituras, né, parece-me que, né, existe um consenso do que vem a ser a interdisciplinaridade. E nesse consenso, ele bate, né, na concepção, entre tantos, mas naquela de Japiaçu. Japiaçu, ele é um brasileiro do Maranhão, né, e estudou filosofia, fez pós-graduação e pós-doc na França, né, e era um frade da casa de São Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1934 e morreu em 2015. Então, Japiaçu, ele tem dois olhares dele sobre o conceito, né? onde ele diz o seguinte, a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração de um projeto de pesquisa. No slide seguinte, para que a gente possa entender melhor, né, visualizar a interdisciplinaridade, não quer dizer que uma figura é mais importante do que a outra, né? Que uma figura está acima da outra. Não, isso aí é um processo onde todo mundo diz da integração dos conteúdos e daquele momento que Japiaçu visualiza que, além dessa integração dos conteúdos, faz-se necessário um diálogo entre os especialistas. É preciso que eles se conversem para saber o que o outro tem a oferecer. E essa integração do conteúdo, ela clama pela interação, pelo diálogo entre especialistas, pelo o que a Ivani Fazenda, que é outro expoente, né, dos estudos sobre a interdisciplinaridade no Brasil, que ainda participa de congresso, que ainda faz live, né, mostrando a importância desse diálogo, que ela chamou de quê? Ela chamou de uma atitude, certo? Uma necessidade de atitude, de abertura, de aprender com o outro. No nosso caso, com o nosso colega de outra disciplina. Mas, continuando, no próximo slide, para ilustrar esse pensamento, a gente pegou, então, a aula, né, vamos dizer assim, a apresentação da EFAP do dia 23 de fevereiro, onde, então, eles buscaram apresentar o caderno do aluno, né, do currículo em ação, de geografia e de história. Então, qual que era o título dessa atividade, tanto para um quanto para outro? Agindo como detetive. Então, detetive busca pizza, desculpa aí, gente, busca pista. Isso me fez lembrar, né, brevemente sobre Carlo Gismo, onde ele fala sobre a busca de indícios, não é? Quando ele faz analogia para a aquisição do conhecimento pelo olhar de Holmes, de Freud, de Morelli na arte. Então, vejamos aqui que interessante essa atividade do caderno do aluno. São as paisagens e fontes históricas.
Então, são, vamos dizer assim, os objetos de conhecimento, né? Para história e geografia. História não são as paisagens, história são as fontes históricas, e geografia, as paisagens. Então, você pode perceber aqui, a sequência didática, ela não é repetitiva, elas se complementam e enriquecem, né? O próximo slide, eu chamo a atenção sobre a habilidade essencial, né? Dentro dessa atividade essas habilidades que foram elencadas, né, pela EFAP. Então, vejamos aqui. Nós temos geografia. Lembrando que na apresentação tinha uma habilidade de suporte, né? Mas aqui eu peguei a essencial, tá bom? Muito bem. De geografia, nós temos aqui, né, do 6º ano, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Vamos observar o verbo que a colega Thalita fez menção, né, sobre a taxonomia de Bloom, sobre a importância do verbo nesse processo cognitivo. Então, eles usaram aqui geografia, descrever e comparar. Descrever, no caso aqui, ele está nesse nível 2, no degrau da compreensão, que vamos dizer assim, na complexidade, né, da construção do conhecimento, está o fácil, certo? Aí, comparar. Quando se diz comparar, está no degrau 4, na análise. Então, aqui, qual é o nível? O nível cognitivo é médio. Então, eles trabalharam em uma habilidade com fácil e médio. Olhando para a história, vamos encontrar os verbos identificar, analisar. E aqui, né, na habilidade 2B, analisar fontes históricas e as diferentes linguagens. Muito bem. Identificar, nós vamos encontrar nesses degraus aqui, né, em nível da compreensão, fácil. Analisar, degrau 4, médio. Então, do fácil para o médio, geografia e história. Veja a importância aqui nesse momento dessa construção e exploração, né, do caderno do aluno. Perceba a importância desse diálogo, né, dessa conversa entre os especialistas, para que, olha, cada um com seu olhar, mas direcionado, então, nesse processo aqui da cognição. Para o próximo slide, perceba você, está nos assistindo, que a gente novamente aparece com as habilidades. Lembrando que, as habilidades apontam o que deve ser ensinado em relação aos objetos de conhecimento. Qual teria sido, então, esse objeto de conhecimento? Geografia, paisagem. História, fontes históricas. Mas e os verbos ali? Né? Os verbos utilizados explicitam os processos cognitivos envolvidos nas habilidades, sendo esses elementos centrais para o desenvolvimento das competências. Aí, nós vamos buscar qual competência, então, estava sendo agraciada com essas habilidades aí. Competências essas, no próximo slide, que é a competência 2. Veja aí. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Bom, tá aí, né, gente? Eu acho que cabe direitinho que esse trabalho seja da ação do detetive, com esses verbos das habilidades, onde a gente pode, então, atender aquilo que a BNCC e o currículo paulista, né, definiram como o sujeito competente para os séculos, né, o século XXI. Mas aí, voltando a falar da interdisciplinaridade, como é que ela surgiu, então, para a gente, né? O que a ciência, né, em que parte isso torna-se importante falar da interdisciplinaridade, palavra que, se a gente for olhar, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, inter, né, a gente sabe que é troca, disciplinaridade, disciplinas. Então, na taxonomia aí, a gente pode perceber isso aí, mas a gente já viu que existem esses caminhos para desenvolvimento dessa ideia. Mas vamos falar de mudanças de paradigmas. Então, lembrando, Thomas Kuhn, né, que foi um físico célebre por suas contribuições à história e à filosofia da ciência. Designou de paradigmáticas as realizações científicas que geram modelos que, por períodos mais ou menos longos, orientam as pesquisas nas buscas de solução para os problemas por elas sustentados. É como se o conhecimento precisava de ser alimentado, né? Então, quando se fala mudança de paradigma, é mudança, quer dizer, algo está errado não diria, mas em crise, não é o suficiente, né, para a explicação científica. Então, ele foi um dos grandes críticos, né? No próximo slide, vocês vão perceber que ele foi crítico do positivismo, e aqui nessa charge, ela mostra muito bem qual que era a essência, né, desse paradigma, né, que a gente sabe que ele nasceu na França, né, lá no início do século XIX, e lembrando, então, vamos dizer assim, dos seus pais, né, o Auguste Comte e Emile, em que retrata nessa figura, né, exatamente esse pensamento. Então, vamos ver aqui, né, um peregrino anda, sobe um morro, encontra a caverna, entra na caverna, encontra o mestre e pergunta: qual o segredo da felicidade? O mestre responde: sei lá, ainda não li a pesquisa mais recente. Então, qual a essência disso? Que todo conhecimento, que toda a verdade, que toda a explicação, ela vinha pela ciência. Muito bem. Vamos dizer, em crise, outros pensadores começam, então, a questionar, outros cientistas, outros filósofos, a questionar essa questão, então, do conhecimento. E surgiu um outro paradigma, né? Desenvolveu-se um outro paradigma que, para uns, holístico, e eu trouxe aqui o outro, que é o da complexidade, que é bastante citado, né? Edgar Morin, também um antropólogo, sociólogo, filósofo francês, né? Em que ele, ainda vivo, tá, gente? Ele é de 8 de julho de 1921, uma figurinha aí ainda presente, né? Onde Edgar Morin, ele define a palavra complexo. Significa o que foi tecido junto. E aí, então, o pensamento complexo, né, ou a complexidade do pensamento, que leva o paradoxo do uno ao múltiplo, disponibiliza ao homem, por meio do conhecimento,
as mais variadas interpretações da realidade, considerando que as unidades complexas, elas são o quê? Multidimensionais. Está aí o caminho traçado para se compreender o mundo, como onde tudo se liga a tudo, através do movimento interdisciplinar. Por isso que sempre se liga, né, o pensamento de Morin à interdisciplinaridade. Então, a base do pensamento complexo, juntar coisas que estavam separadas. Ideia de totalidade, não dissociar a parte do todo. O todo está na parte, assim como a parte, ela está no todo. Então, pensa bem, não acaba com a fragmentação, não acaba com a especialização. Cria-se uma ponte para se ter uma visão ampla do conhecimento, né? Há muitas críticas com relação ao paradigma da complexidade, que a gente não vai entrar na discussão, que não é o momento para discussão, mas lembrando sempre que a interdisciplinaridade, ela não se faz somente na integração de conteúdos, na integração de disciplinas, na integração de objetos de conhecimento. Necessita-se do diálogo, daquilo que a Ivani Fazenda chamou de uma necessidade da atitude de aprender com o outro. E pensando nessa proposta e tentando oferecer possibilidades para isso que a gente está vivendo, né? Já está fazendo quase um ano aí dessa vivência da situação da pandemia e toda essa discussão e apresentação do conceito do ensino híbrido pela Secretaria da Educação, a gente vai trabalhar um pouquinho novamente nesta formação, entender um pouquinho melhor essa proposta, para trabalhar melhor ela, porque a gente percebe, né, nós enquanto sociedade, mas aqui na nossa escala mais regional, uma dificuldade de entendimento da questão conceitual mesmo, do ensino híbrido com relação ao ensino remoto. Então, vamos só pensar um pouquinho nesse contexto histórico desse termo ensino híbrido. Aqui no Brasil, a gente trouxe aqui um artigo que você clicando ali no Saiba Mais, você tem acesso a ele, dentre outros que vocês podem fazer as leituras e estudar, mas a gente escolheu esse porque ele estava bem resumido para a proposta da nossa TPC. Ele traz brevemente que na década de 70, a questão da informática ela foi trazida pelas universidades, com o intuito de mudar ações pedagógicas. Na década de 80, esses esforços aumentam e uma tentativa maior para implementar uma informática educativa. Na década de 90, né, com o boom da globalização que está acontecendo em diferentes intensidades, mas no mundo todo, a gente tem aqui no Brasil a disseminação da internet, que vai se tornando cada vez mais o nosso dia a dia e fazendo parte do nosso cotidiano. Nos anos 2000, esse termo, que veio inicialmente como blended learning, que é essa mistura para o aprendizado, né, blended, quando a gente lembra daquele café gostoso, né, um blend de café, umas misturinhas que a gente gosta, assim, esse termo blended learning, ele surge em cursos educacionais neste período voltado para as empresas. Mas depois, essa metodologia, ela vai se transformando e começa a ser implementada nas salas de aula. E aí, por estar organizado em modelos, ela pode ser usada em diferentes realidades, e aprimorada, e alterada, personalizada, com maior ou menor grau de tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela oferece, assim, então, possibilidades. Eventualmente, com as possibilidades dos recursos que a gente tem, a gente consegue pensar em aulas, em propostas pedagógicas de formas diferentes, a depender dos recursos. Tanto é que até o ano passado a gente estava vivenciando muitas situações de dificuldade por constatar, né, a Secretaria de Educação estar constatando
aquilo que nós, enquanto professores, já vivenciávamos como algumas dificuldades de recurso nas escolas. E aí uma tentativa nesse ano, né, de tentar sanar algumas dessas dificuldades de recurso, né, a implementação das verbas, a questão dos chips, a questão do programa do professor conectado, são tentativas de trazer um pouco mais de recursos para a implementação de um ensino que abrace também esses desafios contemporâneos e essa internet das coisas. Esse tipo de ensino, ele também possibilita diferentes abordagens para com a relação com os alunos. Diferentes abordagens essa que muitas vezes precisam da alteração da organização daquela sala que a gente comumente tinha no ensino tradicional, que a gente falou na outra formação, a mudança dessa arquitetura toda. Diferentes combinações e ambientes de ensino e aprendizagem. Aí aqui a gente traz alguns equívocos. A gente pegou um artigo da revista Nova Escola, que tem uma entrevista com o Fernando Trevisani, ele é mestre em tecnologias educacionais. E ele traz algumas falas que faz a gente refletir. Porque nesse planejamento deste ano de 2021, esse conceito do ensino híbrido, ele veio entrando, mas ele veio entrando de uma forma que, de fato, a gente estava em processo de reflexão e implementação ao mesmo tempo. E agora é um momento, né, agora que a gente retorna ao remoto novamente, pela fase vermelha, da gente refletir para aprimorar aquela intencionalidade que a gente sempre fala. Porque quando a gente descobre que o ensino, esse ensino híbrido, ele não é a transmissão de uma aula online apenas, é um leque de possibilidades que a gente pode pensar. O Fernando Trevisani, ele fala assim, que não tem como implementar o ensino híbrido em sala remota. É possível se inspirar nos modelos de ensino híbrido, de modo a utilizar ideias dele no ensino remoto. Mas implementar nessas realidades, conforme foram originalmente pensadas, não. O modelo de ensino híbrido pressupõe que existam aulas presenciais. E se for ainda ensino remoto, a gente não pode falar de ensino híbrido. Ou seja, não é possível pensar em uma implementação do modelo em uma realidade em que os alunos não estão 100% de forma presencial. E quando se fala 100%, não quer dizer necessariamente 100% da escola, né? É 100% daquele grupo de 30, né? De 1/3. Então, assim, quando a gente pensa nos alunos que estavam indo presencialmente na escola e o professor pensando numa atividade que ele desenvolvia tanto ali quanto num ambiente virtual, ou até dentro de rotações mesmo dentro da escola, ou fazer um combinado com o aluno de estudo prévio de determinado tema para discussão na sala, isso pode ser considerado híbrido. Mas para os alunos que eram grupo de risco, que são grupos de risco, ou alunos que estavam optando por não ir e estavam só no remoto, eles não estavam desenvolvendo o híbrido, porque o híbrido pressupõe presencial, uma parte presencial. E aí ele comenta, né, que hoje o erro mais comum é considerar o ensino híbrido como uma utilização de uma tecnologia digital para lecionar para quem está em casa e para quem está na aula presencial ao mesmo tempo. Então, assim, é um equívoco que estava mesmo nas nossas conversas, né, nos nossos diálogos, nos acompanhamentos das escolas, de achar que o professor presencialmente oferecendo aula para aquele aluno que está presencial e, ao mesmo tempo, para quem não está presencial. Isso não necessariamente é o ensino híbrido, né? Então, isso acaba confundindo essa questão do conceito, e quando a gente não tem isso muito bem elaborado, a gente sente mais insegurança de implementar e de trazer, de fato, nas nossas práticas e de fazer um planejamento mais intencional. Então, o que é o ensino híbrido, né? A gente já viu que ele não é a transmissão de aula síncrona ou assíncrona apenas. E ele pressupõe que exista aula presencial. E aí, é muito importante a gente focar num conceito deste modelo, que ele pressupõe essa integração do momento presencial e online, e principalmente a personalização do ensino.
Para essa personalização, a gente traz aqui para vocês um vídeo daquele curso que a gente deu a dica também, da Coursera, que é da USP, que tem um com essa temática. E aí aqui eles explicam rapidamente o que é esse modelo, né, e o que a gente pode entender como personalização do ensino. Vamos começar esta parte com uma reflexão fundamental. Qual é o espaço de aprendizagem dos alunos do século XXI? Onde eles aprendem? A escola do passado teve seu espaço todo configurado para atender dois tipos de atividades: a audição à palestra do professor e a pesquisa em bibliotecas e laboratórios. Esse espaço atingia o objetivo de centrar a atenção na figura do professor, tido até então como o detentor universal do conhecimento. O aluno do século XXI não depende mais só da escola para adquirir o conhecimento. Afinal, ele pode fazer isso em casa, no seu computador, no tablet ou celular. O professor tornou-se mais uma fonte de informação entre tantas que a internet nos possibilita. A biblioteca vem perdendo espaço para bibliotecas online, também sites Wikipedia ou Google Books, por exemplo. Mas agora, a sala de aula e os demais espaços escolares precisam ser pensados por nós de maneira que se integrem às atividades que os alunos vão realizar. Apesar das paredes, o espaço não é fixo e pode ser configurado e reconfigurado para que se adapte ao processo de ensino e aprendizagem. Opa! Chegou uma mensagem da professora Lilian. Concordo com essa citação da Lilian. A escola deve ser o local de produção e significação do conhecimento, além de ser um espaço privilegiado de relações humanas. O aluno do século XXI vai a este espaço não apenas para buscar informações, mas para ter orientação de um professor sobre como usar e organizar este mar de dados para atingir um objetivo específico. Da massificação, passamos à personalização do ensino, onde o aluno passa a ser entendido pelas suas habilidades e competências individuais. Para o ensino personalizado, o espaço escolar não está centrado apenas em aulas expositivas. É preciso adaptar as peculiaridades de cada atividade e de cada aluno. Se um grupo de alunos precisa de exercícios de reforço de matemática, por que não organizar um canto da sala ou do laboratório de informática em que eles possam assistir a videoaulas de apoio ou realizar exercícios para dominar o conteúdo antes de partir para um nível mais avançado, por exemplo? Vários espaços com diferentes atividades facilitam a personalização. O laboratório de informática, a biblioteca e a organização da própria sala de aula podem propiciar diversas experiências de aprendizagem. Mas como o professor dará conta de tantos espaços de aprendizagem? E é neste ponto que a tecnologia se transforma em sua aliada. Então, vocês conseguiram perceber, com mais riqueza de detalhe, a importância da personalização desse ensino quando a gente está falando do modelo de ensino híbrido. Bom, e o que a gente precisa para conseguir, então, se adequar ao ensino híbrido? Primeiro que a escola tem que ter um bom conhecimento daquilo que ela tem disponível de recurso e de espaço. E a partir disso, criar que funciona para a sua realidade. E aí, muito diálogo mesmo entre professores e gestão, para possibilitar uma criatividade mesmo, né? Para pensar em práticas criadas a partir dessa realidade. Então, se eventualmente não tem a quantidade de computadores para todos aqueles alunos, pensar, de repente, num laboratório rotacional, por exemplo. E a importância de um diálogo construtivo com os colegas da rede, né? Tanto da nossa escola como da rede, né? Nós temos o grupo também,
trocas de experiências, de materiais, desabafos, isso é importante também. E porque esse movimento de diálogo constante com os colegas da escola, ele ajuda a gente a se inspirar cada vez mais, né? E muitas vezes alguns professores nos ajudam até a pensar em utilizar recursos que nem precisa da internet naquele momento. São recursos offline ou carregados anteriormente, né? E que também pode ser carregado pelo WhatsApp e utilizado depois. Ideias, por exemplo, como esses dias num acompanhamento de um ATPCG numa escola PEI, a professora encontrou um site, que eu posso até compartilhar com vocês depois, para fazer jogos online, muito simples. Ela parece aqueles joguinhos do Pac-Man, para ela trabalhar a questão de fração, né, que era uma habilidade muito fragilizada ali, um conteúdo em matemática, né, que tinha as habilidades muito fragilizadas, e ela percebeu que dessa forma os alunos ficavam mais animados, né, então ela colocava qual é o valor correspondente a 1/2, e aí o aluno ele tem que conduzir o bichinho até chegar na casinha que corresponde, né, a resposta correta. E isso é muito bacana, e é algo assim que a professora comenta, assim, que ela se reinventou nessa busca, né, ela foi, e que era algo muito simples, e que era muito legal, inclusive, para os professores de geografia também, para pensar geografia e história, trabalhar questões de mapas, que era algo assim muito, que poderia ser personalizado. E talvez, né, o que a gente esteja vivendo hoje seja um modelo virtual aprimorado, enriquecido, onde os componentes curriculares são ofertados de forma online, né, então a gente tem o centro de mídias, muitas escolas também estão, os professores desenvolvendo aulas online, em complementação ao CMSP, e quando o aluno vai para a escola, né, ou estava indo para a escola, ele realizava projetos, debates, discussões sobre aquilo que era estudado online. Então, dentro disso, mas lembra, né, sempre pensando nessa parte presencial, você tem um modelo virtual aprimorado ou enriquecido, né, que aí está atrelado, sim, ao ensino híbrido. Mas se não tem o presencial, então é o ensino remoto. Então, quais modelos de ensino híbrido mais se adequam à nossa realidade, né, de escola pública, de Campinas Leste? De acordo com a bibliografia, né, dos estudos da questão do ensino híbrido, os modelos que mais se adequaram às escolas públicas, principalmente pela questão dos recursos e das diferentes realidades que nós encontramos na nossa rede, que ela é muito diversa, nós já trouxemos um vídeo sobre isso, mas a gente retoma aqui com vocês nesse ATPC. São esses 3, a sala de aula invertida, né, onde a teoria é estudada em casa, talvez em formato online, vídeo, texto ou pesquisa, e a sala de aula é feita a discussão com a turma, né, sobre esse assunto, para resolução de exercícios ou até mesmo de atividades complementares. O laboratório rotacional, onde uma parte da turma está com o professor tirando dúvidas e trabalhando alguns conteúdos, enquanto a outra está realizando autonomamente, né, uma atividade apoiada por um recurso digital. Ou também as rotações por estações, onde a sala, né, ou algum outro ambiente é dividido em diferentes estações, com pequenos grupos e arranjamentos de aprendizagem. E cada estação é montada com uma atividade diferente, mas sobre o mesmo tema. E aí a proposta é que os alunos rotacionem por estas estações durante a aula. Algumas práticas pedagógicas que nós ficamos sabendo desta rotação nesse período de pandemia era individualizado, né? Então o aluno, ele passava pelas estações individualmente, e às vezes o professor conseguia trabalhar as diferentes fragilidades aí das habilidades dos alunos neste movimento, e aí trabalhando toda a questão dos protocolos sanitários. Mas, se vocês clicarem aqui também, se vocês tiverem o estilo de aprendizagem de aprender mais por vídeos, vocês terão vídeos que nós escolhemos também para vocês visualizarem melhor, tá bom? Esses modelos. E aí, como saber o que é melhor para mim enquanto professor desta escola, né? Primeiro, a gente tem que buscar entender as características de cada um desses métodos.
verificar o perfil da nossa turma, né, daquela comunidade que a gente está inserido, né, da cultura daquela escola, considerando também a autonomia dos estudantes e também a questão da disponibilidade dos recursos digitais, o que você tem para trabalhar. E aí uma dica importante é estudar bem aquele modelo que você optou trabalhar e planejar atividades simples para você implementando aos poucos e sentindo mais segurança sobre aquilo. E aqui você também tem um Saiba Mais, se você quiser, a gente colocou aqui uma lista de outras metodologias, né, associadas ao modelo híbrido, e também metodologias ativas que vocês podem dar uma pesquisada para escolher aquela que vocês sentem que para vocês é mais interessante. E aí, a gente chega no nosso momento Fica a Dica, né, a gente traz uma metodologia e uma avaliação. E aí, só para esclarecer novamente, né, o que a gente entende por metodologia ativa? É aquela onde o estudante ele está no centro do seu processo de aprendizado, né? E aí nós enquanto professores inserido nessa proposta, a gente incentiva os alunos para que eles aprendam de forma mais autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. Aí a gente volta para o início da nossa TPC, onde a Eliana colocou a questão de brincar com a ideia do investigar, né? E aí a proposta também da interdisciplinaridade, geografia e história, né, onde você consegue trabalhar metodologias até muito parecidas, com vieses, né, cada componente curricular com a sua temática, mas utilizando de propostas assim muito parecidas, e a possibilidade de tornar aquilo mais homogêneo para o aluno, né, com mais sentido. E aí, qual que é os benefícios de trabalhar com as metodologias ativas? A gente desenvolve autonomia, maior aptidão em resolver os problemas, colaboração, os alunos aprendem a se relacionar de maneira mais colaborativa, construção de confiança e vínculo, eles se tornam mais protagonistas. Nesse processo todo, eles se tornam também com mais senso crítico, né, de questionamento, de estranhamento com determinados conteúdos, né, de suscitar perguntas e curiosidade, mais desejo em aprender. Um aprendizado mais envolvente, porque ele se vê desafiado, instigado. Mais empatia, porque nesse processo de colaboração ele se relaciona mais com este outro, né, com esses colegas, e aí aprender a se colocar também, né, no processo até de aprender uma escuta mais atenta, e o desenvolvimento de responsabilidade e participação. E vai acontecendo num processo, né? Aí a dimensão tempo ela é muito importante. Não necessariamente numa primeira abordagem de uma metodologia ativa, a gente vai ter o retorno disso tudo de uma vez só. É um processo que a gente vai construindo, e quando a gente constrói junto com os colegas da escola, melhor ainda, porque aí a gente tem maior possibilidade de mudança da cultura escolar, e aí o nosso trabalho se torna mais efetivo. Uma metodologia que eu trouxe hoje para vocês é criando um ambiente de pensamento. É muito bacana essa metodologia, porque ela foi pensada pela norte-americana Nancy Klein, e ela ajuda grupos a incorporar múltiplas perspectivas sobre um determinado tema. Isso é muito bacana. E também, na metodologia, que vocês clicando aqui no Saiba Mais, vocês terão acesso tem um roteiro que vocês utilizam para até se sentir mais seguro, né, entender melhor a sua atuação ali enquanto moderador nessa metodologia. E ela colabora para também gerar novas ideias, mas ao mesmo tempo que ela possibilita um ambiente de segurança, respeito e apreciação. Então a gente está desenvolvendo aqui também as habilidades socioemocionais, engajamento com os outros, amabilidade e abertura ao novo. 3 macrocompetências em uma atividade. Então, para começar, o moderador organiza um círculo, né? Ele pede para um dos participantes que seja o guardião do tempo, e esse guardião do tempo ele vai cronometrar, ou seja, ele vai marcar o tempo de fala dos demais participantes. E aí, como que funciona, né? Cada um vai ter sua vez de falar. Então, uma pergunta é lançada,
e cada um tem 1 minuto marcado no cronômetro para falar o que pensa sobre aquilo, né? Essa metodologia, segundo ela, né, cada um tem o seu tempo de fala assegurado, e quem vai assegurar isso é o guardião, com um cronômetro, e o moderador. E essa criança, né, esse jovem, esse estudante, ele não pode ser interrompido nesse momento que é de 1 minuto da fala, que ele tem o objeto da fala dele ali. E quando o guardião anuncia o final do tempo, ele pode concluir seu pensamento e passar para o colega, né? Então, no caso do remoto, a gente pode, né, nos alunos que estão ali com a gente numa videochamada, de repente o professor pode, como moderador, define quem está ao lado, à frente, ou quem está na sequência da inicial do nome, eventualmente, enfim, aí as regras são combinadas. E aí, a importância de criar um ambiente de segurança. Então, muitas vezes, né, as pessoas não colocam as suas ideias, que são limitantes, por exemplo, assim, olha, se eu falar o que eu penso, pode magoar alguém. Ou, talvez, pensar que as minhas ideias não são importantes, então, eu não vou agregar nada, não vou falar. Ou não tenho confiança para falar com esse grupo. Então, esse ambiente de pensamento, quando ele é trabalhado na escola, ele vai substituindo essas premissas limitantes com premissas mais libertadoras. Então, assim, trabalhar com eles, assim, se você soubesse que as suas ideias importam, e se você soubesse que poderia agregar muito valor a esse encontro, então o que você diria? Então, vamos combinar que daqui e agora, essa sala é esse lugar? Vamos combinar de pensar com liberdade, sem julgamento, fora da caixa? Esse ambiente vai ser muito seguro, né? Essa construção de segurança. E por isso a gente tem que dizer a verdade daquilo que a gente pensa a respeito de determinada questão. E isso é muito legal porque traz múltiplas perspectivas, né, dos alunos, que essa é a proposta da metodologia. A ideia também é concordar em não interromper um ao outro. Então, cada um tem a sua vez, o seu tempo, e mesmo que o outro discorde, ele não pode interromper. Então, quando as pessoas sabem que tem o seu turno de fala e pode terminar seu pensamento, normalmente a gente tende a pensar mais rapidamente e falar menos. Quando alguém sente que é interrompido, o estresse aumenta e a ideia fica muito mal elaborada. Então, isso é um exercício também. Começar a falar de forma positiva. Então, porque normalmente a nossa mente, ela responde melhor com uma imagem positiva da realidade, mas a nossa tendência é focar no que não está funcionando. Então, a gente, nessa metodologia, é legal a gente pensar numa primeira rodada com uma reflexão positiva sobre o grupo, né? Então, o que eu estou fazendo, ou o que nós estamos fazendo de positivo para lidar com essa questão? Então, trazer o que já tem sido feito, né? E pensando no que está sendo bacana disso. E aí, lançando a questão principal. Após uma primeira rodada, o moderador lança uma segunda rodada de pergunta, que é o tema do ambiente de pensamento. Então, por exemplo, aqui, né, no roteiro, como resolver a questão da indisciplina na nossa escola? Ou até mesmo da habilidade do currículo. Então, assim, é muito livre, tá? Então, nesse momento, para quem não está com a fala, é hora de exercitar a escuta presente. Então, nesse momento também não é hora de discutir com ninguém, mas apenas de apresentar uma ideia. E aí a rodada de discussão, ela é aberta e no final ela pode terminar com 10 minutos para uma discussão com todos, né? E aí a próxima etapa é a tendência da gente ter um pensamento mais renovado acerca daquele assunto. E, de repente, o moderador pode pensar em novas rodadas, né? Uma única vez, ou pensar em quantas vezes forem necessárias. A pergunta pode mudar a cada nova rodada, de acordo com o desejo do grupo. E é legal que os sentimentos sejam incluídos. Então, o moderador ele pode criar uma rodada em que cada um fala como pessoalmente se sente em relação à questão que está sendo discutida. Às vezes em uma palavra. E importante também terminar essa metodologia de forma positiva, apreciando o encontro. Então, sempre termina o encontro de forma em que cada um fala sobre o que foi bom e o que aprendeu neste encontro. É uma avaliação também.
apreciando seus pares, é muito importante. Qual a qualidade que você respeita na pessoa que está à sua direita ou na pessoa que te seguiu aí na fala, né, quando você organizou no modelo remoto? Porque é importante o outro também sentir que ele é acolhido e que ele é valorizado naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, né? O pensamento das pessoas tende a melhorar quando recebem uma apreciação. Então, essa metodologia ela é muito legal e ela pode ser super adaptada para o modelo remoto, tá? E a avaliação? O que a gente pode pensar numa avaliação contínua, que seja adaptada também para o remoto e que a gente consiga trazer também as competências socioemocionais? A gente trouxe a proposta dos diários digitais, que é um exercício de reflexão depois da aula. Então, esse modelo de avaliação engloba tanto a autogestão como a abertura ao novo. Então, de repente, o professor pode criar um documento online pelo Google Docs, ou pelo WhatsApp, ou até pelo Google Sala de Aula, aí é livre. E aí é um espaço privado para refletir um pouquinho mais profundamente e sinalizar o que ele entendeu ou que teve dificuldade. Uma proposta, por exemplo, é que nesse diário os alunos podem responder individualmente ou a solicitação com o que eles sabem e o que eles desejam saber, o que aprenderam em 3, 2, 1. Por exemplo, 3 coisas que você descobriu na aula de hoje, 2 coisas que você achou muito interessante e uma coisa que você não entendeu. Então, é uma avaliação muito direcionada. Ele compreende muito bem o que ele precisa fazer ali, né? E o professor, com esse retorno, ele consegue, para a próxima aula, já trazer alguns direcionamentos daquilo que ele percebeu que não ficou compreendido pelos alunos. E aí, né, vocês podem adaptar essa atividade, tanto que eles podem escrever os principais temas da aula, eventualmente, ou colocar algumas perguntas, ou ideias, ou até mesmo, por que não, fazer imagens, desenhos, trazer possibilidades artísticas aí que estejam relacionadas ao tema abordado pelo professor, ou até mesmo do que foi oferecido no centro de mídias, né? Então, aqui é uma abordagem avaliativa. Lembretes, pessoal, a questão do projeto de vida. Chegou nas escolas um comunicado para os gestores repassarem para os professores, né, do componente curricular de projeto de vida, a disponibilização das orientações para o preenchimento de uma autoavaliação formativa pela Secretaria Escolar Digital, tá bom? Essas aulas vão ser transmitidas também pelo CMSP, também está previsto nos materiais do aluno e do professor. E aí, nos dias 10 e 17, terá lá no CMSP para o preenchimento no período de 17 a 31 de março, tá? Então, vocês receberam esse comunicado, deem uma olhada, que é muito importante. Uma outra coisa muito legal e que a gente conta muito com a colaboração de vocês também, que a gente sabe que muitos professores de ciências humanas são professores do projeto de vida, é que vocês enviem uma boa prática desenvolvida nesse ciclo 2020-2021 através desse link, né? Se vocês tiverem colegas também que ministraram e que vocês sabem que fez uma prática legal, coloca aqui para a gente mostrar aí para toda a rede o trabalho desenvolvido pelos professores da Campinas Leste, tá ok? A professora, a PCNP, Carolina, ela vai apresentar para a gente, né, sobre o projeto Psicólogos na Educação, que é exatamente, né, atingir essa nossa dúvida, essa nossa ansiedade sobre a questão da escola inclusiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse encontro seja proveitoso para nós e que encontre a todos bem e se cuidando. Vamos superar essa pandemia juntos, com isolamento social, máscara, álcool em gel e vacina. Bora chegar? Eu sou a Carol, estou PCNP Conviva e gostaria de apresentar para todos o projeto Psicólogos na Educação, da SEDUC. Vamos começar? Primeiro ponto, o objetivo do projeto: orientar e dar suporte emocional aos estudantes, profissionais da educação e servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação, possibilitando a celeridade no atendimento e as necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar. Segundo,
como está funcionando a prestação do serviço. Primeiro, o acesso para agendar os encontros com o psicólogo é por meio do login do diretor via sede. Ao acessar a sede, o diretor é direcionado para a plataforma Psicologia Viva para realizar a escolha do psicólogo, o agendamento dos encontros e a escolha do tema a ser trabalhado com o psicólogo. Segunda informação, o horário de atendimento é de segunda a sexta, no período diurno das 7 às 18h35 e no período noturno das 19 às 22h50. Terceira informação, a carga horária de atendimento. Dependendo da complexidade da escola, esta poderá ter uma carga horária de atendimento de 2, 5, 7, 10, 15 ou 20 horas com o psicólogo na semana. Vale lembrar que todos os encontros com o psicólogo serão por teleatendimento. Terceiro ponto, quais são os possíveis temas a serem trabalhados no projeto Psicólogos na Educação? A escola fará um planejamento mensal dos temas que irão trabalhar nos encontros com o psicólogo de acordo com as necessidades e vulnerabilidades identificadas na escola. Dentre os temas possíveis a serem trabalhados, os quais vou apresentar, a escola poderá incluir temas que são pertinentes à sua realidade, mas que não foram listados na plataforma Psicologia Viva. Os temas disponibilizados são saúde mental, o qual poderá ser trabalhado, o acolhimento emocional, cuidar das pessoas, o bullying, o preconceito racial, a automutilação, o autoextermínio e a depressão. Outro tema que pode também ser trabalhado são as ações preventivas, onde o foco é medidas de segurança, plataforma Placon, violência, drogas, gravidez precoce, sexualidade, bullying, educação antirracista e comunicação afetiva. Por outro lado, também temos o apoio institucional, onde o foco é o acolhimento enquanto uma prática pedagógica, orientação para o desenvolvimento da autonomia, o engajamento pessoal e profissional, a gestão e organização de tempo e espaço, cujo público são os servidores, e a mediação na relação família-escola. Temos também o tema Educação de Jovens e Adultos, onde serão tratados questões relacionadas à desmotivação, insegurança ou sentimento de inferioridade, aprendizagem e motivação com alunos e professores, acolhimento e valorização da diversidade, mobilização da comunidade escolar, pluralidade cultural e identitária, com o público-alvo sendo os alunos, autoestima e projeto de vida, promoção social dos estudantes privados de liberdade. Também temos o tema habilidades socioemocionais, onde o foco é proposição positiva ao comportamento, o protagonismo juvenil, o MMC nas escolas, intervenção socioeducativa para a construção de um ambiente educacional positivo e integrador, comunicação afetiva e mediação na relação família-escola. Temos também o tema da inclusão, onde o foco é a educação especial, o fomento da cultura inclusiva, tanto para os professores e equipe gestora, como também para os alunos, a acessibilidade e a educação especial no que se refere à orientação da busca de encaminhamentos, isso com base nas famílias. Temos também o tema psicologia escolar, onde poderá ser trabalhado o autismo, o TDAH, a dislexia, aprendizagem, orientação profissional, educação integral, competências gerais do currículo paulista, recuperação da aprendizagem e a psicologia escolar. Então, agora vamos pensar como trabalhar a educação especial. Vamos começar com as possibilidades de uma educação inclusiva. Neste ponto, gostaríamos de ressaltar 3 possibilidades presentes para a escola hoje. Primeiro, o campo das competências socioemocionais. O desenvolvimento das competências socioemocionais pode partir de atividades que incluem todos os alunos da sala em torno de um tema, de um desafio, de uma compreensão das emoções ou de exercícios de empatia.
Buscamos incluir todos os alunos numa mesma atividade capaz de atender às necessidades dos alunos. Por outro lado, temos o projeto Psicólogos na Educação, onde a equipe gestora da escola, no seu planejamento mensal do uso da carga horária de atendimento do psicólogo na escola, poderá selecionar um dos temas e subtemas relacionados à educação especial ou à constituição de uma escola inclusiva. E dentro deste projeto, temos a orientação com o psicólogo. A escola poderá construir possibilidades de ações junto com o psicólogo nos seguintes pontos. Primeiro, orientações específicas nos casos de TEA, TDAH, dislexia. Orientações quanto aos alunos com deficiência. Terceiro, como pensar o desenvolvimento das competências gerais do currículo paulista e da recuperação da aprendizagem junto dos alunos com deficiência, sempre atentando-se para ações inclusivas. 4. Como fomentar a cultura inclusiva junto com os professores, alunos e toda a comunidade escolar. Outro ponto importante é o processo de adaptação ou flexibilização do currículo. Isso significa pensar estratégias diferenciadas para incluir os alunos que não conseguem aprender, por meio dos modelos tradicionais de ensino e aprendizagem. Aqui pensamos não apenas nos alunos com deficiência, mas também naqueles que são os excluídos da sala de aula. O que precisamos considerar neste processo de adaptação curricular? Primeiro, o olhar para o seu aluno. Quais são as necessidades, dificuldades e potencialidades? Segundo, acolher as diferenças. Isso significa identificar quais são as necessidades e possibilidades de inclusão do seu aluno na sua disciplina. E terceiro, não há adaptação sem o conhecimento prévio do seu aluno. Por fim, as práticas pedagógicas para uma aula inclusiva. O que devemos considerar no momento da elaboração do nosso plano de aula, segundo orientação e dicas da nossa PCNP de Educação Especial, Luciana Sofia? Primeiro, o planejamento da atividade. Considerar o quê? As instruções estão claras, curtas e objetivas? Eu uso imagens e ilustrações com legendas? Utilizar palavras mais simples? Utilizar vídeos com legendas? A minha atividade está dividida em partes? Sempre indicar a página do livro didático na qual está relacionada à atividade que eu propus. 7. O uso de testes de múltipla escolha. Segundo, a metodologia. Atentar-se para a flexibilização do tempo e a diferenciação das metodologias. Terceiro, o glossário. A construção de um glossário e a disponibilização prévia dele, com os conceitos básicos a serem trabalhados na disciplina, auxilia a orientação dos estudos dos alunos. Quarto, o roteiro escrito da aula. A disponibilização desse roteiro para orientação do aluno e para a preparação da ação do professor interlocutor. E, por fim, o uso e o abuso da elaboração de mapas mentais e mapas conceituais. Diante de todas essas dicas, sugestões e reflexões, por que não aderir à campanha que toda escola tenha uma sala de recursos? Primeiro passo, como fazer? Converse com a Luciana, a PCNP de Educação Especial, ou as supervisoras Tereza ou Silvia. Não tem espaço físico na escola? Isso não é um problema. A escola poderá contar com a sala de recursos itinerante. O professor de educação especial irá até a sua escola. Vamos conhecer mais sobre a educação especial? Conheça a Resolução 68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da educação especial. Obrigada pela atenção de todos, e nesse momento tão complicado que vivemos, trago uma reflexão da autora negra estadunidense Angie Thomas, do seu livro O Ódio que Você Semeia. Suas vozes são importantes. Seus sonhos são importantes. Suas vidas são importantes. Sejam as flores que nascem no concreto.
Tchau, tchau, pessoal. Somos todos Ubuntu. Vocês tiveram, então, a apresentação da Carol, PCNP de Conviva, e nós trazemos agora, né, a tecnologia a serviço docente, a PCNP Vanessa, trazendo aqui uma colaboração de como e o que encontrar no repositório. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o repositório. O que encontrar no repositório e como encontrar o repositório? Bom, no repositório ficam aquelas aulas programadas. Vamos supor que semana que vem eu quero preparar a minha aula ou eu quero ter acesso ao conteúdo que o meu aluno verá nas aulas online da semana que vem. Onde fica esse material? No repositório. Qual é a diferença do repositório para os conteúdos integrados? O repositório tem aquelas aulas que ainda vão acontecer e que não foram editadas ainda. Então, o professor tem acesso a uma semana antes a esse material, mas não aos vídeos, porque as aulas ainda não aconteceram. Ao lado desses vídeos, nós vamos ter o PPT dessas aulas. Como essas aulas ficarão dispostas e como elas serão trabalhadas. O objetivo é que o professor, a ter acesso a esse material, ele consiga se programar melhor, ele já sabe o que o aluno verá e ele vai se organizar para aqueles alunos que estão no presencial e para aqueles alunos que estão em casa assistindo ou pela TV ou pelo aplicativo e navegador. Vamos lá então. Vejam que do lado direito está o exemplo do smartphone e do lado esquerdo o navegador. Pelo navegador, logo em cima a gente tem repositório. Já pelo aplicativo, precisamos antes ir em outros para depois em repositório. Vejam que ele nos encaminha para uma nova guia em que eu vou descrever ali em cima o tipo de ensino, anos finais, ensino médio, série e ano, o componente curricular, ou eu posso buscar também pelo assunto. É uma busca mais refinada, né? Ele traz uma busca mais refinada do que aquela planilha dos conteúdos integrados. Vejam que ao clicar em um conteúdo específico, um assunto e uma série que eu descrevi no slide anterior, ele me direcionou para essa página, o qual o vídeo ainda não está disponível, como eu disse, porque essa aula ainda não aconteceu, mas no canto direito aqui, ele já me traz o PPT da aula. Então, o professor ele já sabe como, né, quais os exercícios vão ser trabalhados na aula ao vivo pelo Centro de Mídia, podendo assim se programar com os seus alunos. Agora eu vou fazer com vocês uma demonstração aqui pelo navegador. Vamos lá em repositório. Vou colocar ensino médio, tipo de ensino, primeira série, componente curricular matemática e vou pesquisar. Vou escolher essa daqui, ó, 17/2, ainda vai acontecer. Olha lá, ele me traz aqui, o vídeo ainda não está disposto porque a aula não aconteceu. Aqui o PPT da aula, vou baixar o PPT, abrir, olha lá, eu também posso de repente modificar ou acrescentar slides a esse PPT, ok? Vou fechar. Ah, mas cadê o roteiro?
O roteiro, ele só vai estar disposto depois que a aula acontecer, tá bom? Depois que a aula acontecer, que ela for editada, aí sim, eles deixam um vídeo aqui, que será aquele vídeo de 10 a 30 minutos com o roteiro disposto aqui. Bom, gente, nós falamos um pouquinho sobre conteúdos integrados, sobre repositório, mas nós temos também uma abinha muito interessante dentro do Centro de Mídias, que ela é destinada para tutoriais, vários tutoriais que podem auxiliar o professor e o aluno na utilização do Centro de Mídias. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, na parte superior, nós temos materiais de orientação. Ao selecionar, ele vai nos direcionar para este campo com vários PDFs com todos os tutoriais. Então, por exemplo, eu escolhi esse aqui, como atualizar o aplicativo Centro de Mídias. Ele vai fazer o download desse PDF e vai ficar disposto visualmente assim para mim. Como fazer essa atualização pelo Android, como fazer essa atualização pelo iOS e um passo a passo de cada situação, para cada software ou para cada aplicativo aí, de acordo com o tutorial que vocês escolherem. Então, um bom trabalho, coloco-me à disposição caso vocês tenham alguma dúvida de como utilizar essas funcionalidades do Centro de Mídias, e no final dos PPTs estará aí o meu e-mail institucional, juntamente com o e-mail institucional das minhas colegas de trabalho aqui, a Mirna e a Silvana, e qualquer coisa conte conosco no trabalho a ser realizado aí diretamente com os alunos em sala de aula. Um abraço a todos. Pessoal, esperamos que vocês tenham aprendido bastante a utilizar o repositório, tem muita coisa legal lá e ajuda muito no processo de planejamento e acesso aos materiais para construir mesmo mais diálogo com aquilo que está sendo oferecido pela rede, que vocês podem desdobrar com os alunos aí no ensino remoto. E aí a gente chega no momento chamego dessa formação. Muitas colaborações, principalmente no que se refere às eletivas, que é o que está rolando nas escolas, e a gente ficou muito contente em ver o que o pessoal está fazendo por aí. Mas primeiro, vamos lá, olha só, na disciplina de tecnologia do 6º ano, a Maria Antônia Pereira, ela trouxe para a gente a aula, né, o primeiro plano de aula dela para a turminha do 6º ano. E aí foi uma pesquisa, né, onde os alunos precisavam responder algumas questões. Aí ela colocou aqui, e todo o esforço de trazer essa linguagem da informática, dos memes, dos emojis, muito legal, professora. Aqui também o acolhimento das turmas de 2021. A Elizabeth trouxe a música, né, Enquanto Houver Sol. Ela trabalhou com as turmas da escola professora Júlia Calhau Rodrigues, muito legal. Olha, o vídeo foi colocado com a música em atividade integrada de História e Sociologia. Muito legal esse diálogo, professora. Exatamente o que a gente estava falando aqui, essa parceria. O relato do Tiago, né, que disse que estava já pensando em propostas e que traria para nós, ele trouxe um relato aqui, olha, para os alunos que estão no ensino remoto, tenho trabalhado com a gravação de vídeos, para os alunos que estão, tenho trabalhado com a gravação de vídeos para os alunos e com a promoção de debates online sobre eles. Muito legal, exercitando aquilo que a gente colocou como metodologia na formação passada, né? E para os de ensino presencial, tenho realizado debates em sala de aula sobre a pandemia a partir de uma perspectiva sociológica. Muito legal. Temos aqui o Rodrigo Mendes, ele trouxe o que ele desenvolveu de acolhimento na escola Telêmaco Paioli, né? Ele colocou todo o planejamento dele aqui, que vocês podem também se inspirar. Aqui nós temos o plano, né, o convite das eletivas oferecido aos alunos da escola Professor Moacir Santos de Campos.
Olha que bacana. Venha ouvir mais sobre aqueles que não podem te ouvir. Aprenda mais sobre os surdos. Olha essa eletiva. Amazônia é legal. Nessa eletiva, você fará uma viagem pela Amazônia brasileira. Olha só como ele convida os alunos para esse passeio, ele suscita esse desejo de viajar, de conhecer. Você irá saber porque a Amazônia tem uma grande importância para o Brasil e para o mundo. Professor Wagner. Muito legal, professor. Essa também eu fiquei com muita vontade de cursar. Eletiva Clube da Astronomia. A astronomia é uma ciência que trata de um universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de atuá-la no espaço e no tempo, de situá-la, e explicar suas origens e seus movimentos. Que bacana, super legal e super possível, né, nisso que a gente está vivendo agora, em todo esse contexto. Fiquei com muita curiosidade dessas eletivas. Continuando ainda como compartilhamento de boas práticas do Moacir, nós temos a colaboração da professora aqui, que ela está oferecendo na mesma escola 3 eletivas. Olha que bacana, para 6º, 9º e ensino médio. Olá, alunos dos 9º anos e dos primeiros anos do ensino médio. Meu nome é Ana Carolina. Eu vou dar para vocês a matéria de eletiva e vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar esse ano. Eu quero trabalhar com vocês com música, com pinturas, com cinema. A temática é urbana e temas atuais. Através da arte nós vamos descobrir diversas formas de conhecimento. Eu vou trazer para vocês, mas eu só quero que vocês tragam conhecimento de vocês para mim também. É uma matéria de troca e o objetivo é que amplie a capacidade de conhecimento de vocês, que vocês possam utilizar desde o conhecimento escolar até o conhecimento para a vida. Espero que vocês gostem. Bom ano e bons estudos para todos. Muito legal, né? Assim, são propostas possíveis, ela apresenta com muita clareza aquilo que ela pretende trabalhar, o convite que ela faz, o objetivo, né? E também, né, essa possibilidade, tanto na questão de ser híbrido, como também do remoto, como também num possível retorno presencial aí a longo prazo, se tudo isso tiver passado, né? Então, muito legal a colaboração da professora. E aqui é um vídeo que aí vocês podem acessar, eu compartilhei com vocês, também é da Escola Moacir, a Viviane está com o PC lá, e ela fez esse tutorial junto a um professor para auxiliar os alunos no ingresso às salas de aula pelo Google Classroom. Então, professores, se vocês ainda tiverem alguma dificuldade ali na relação com os alunos, você percebe que os alunos estão com muita dificuldade, aproveitam esse tutorial, de repente pode ser replicado na escola de vocês e pode auxiliar aí a orientação dos alunos nesse processo de busca ativa, tá? Aqui a nossa avaliação, a gente pede a colaboração de todos, aqui a gente vê a participação, a efetivação da participação e frequência de vocês, e a gente faz a leitura minuciosa de cada colaboração, para a gente sempre aprimorar e trazer formações que vão ao encontro das necessidades de vocês, e que também estejam aí linkadas com toda a proposta da Secretaria de Educação e da rede, tá? Se você ainda não está no nosso grupo e quer participar, aqui também pelo link você ingressa. Tem muito compartilhamento de material bacana, de livros, de plataformas, de experiências. É um ambiente assim que pode colaborar bastante para você que está chegando ou para você que ainda não ingressou. É um convite que a gente reforça. Aqui as referências e o nosso agradecimento para vocês. Esperamos que tenha contribuído com a formação de vocês, e a gente se coloca à disposição, e até o próximo encontro. Obrigada, até a próxima.